Minhas amigas, meus amigos, estamos de volta para mais um encontro do nosso curso livre de Espiritismo. Esse projeto, como vocês sabem, tem como principal objetivo possibilitar aquelas pessoas que têm esse interesse o estudo da doutrina espírita, o estudo acerca dos princípios do Espiritismo que nos foram trazidos por Allan Kardec, o nosso codificador, ainda no século XIX. Pois bem, na semana anterior, na nossa aula de número 4, nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco sobre a visão da doutrina espírita para o fenômeno da vida e o êxito letal. Em outras palavras, qual é a explicação do espiritismo para a existência da vida, ou melhor dizendo, a manifestação da vida na sua expressão física e o fim da vida, a morte ou êxito letal, na linguagem utilizada pelos médicos, também na sua expressão física. E nós aprendemos, meus amigos, utilizando os conhecimentos que nos foram proporcionados pelo trabalho de Allan Kardec, que a vida física, segundo a doutrina espírita, se manifesta quando nós temos o encontro, quando nós temos a conjugação de dois fatores. De um lado, a existência de um organismo em condições adequadas de funcionamento. E de outro lado, uma substância que é associada a esse organismo em condições adequadas de funcionamento proporciona que a vida se manifeste. A denominação dessa substância, segundo a doutrina espírita, é fluido vital, o combustível da vida. Fluido vital, mais organismo em condições adequadas de funcionamento, vida biológica, vida física. E o fim da vida? A ausência de um desses dois fatores. Ou a falta de um organismo em condições adequadas de funcionamento, por conta de uma doença que venha se manifestar, ou até mesmo de um acidente que aconteça, ou pelo esgotamento do fluido vital, sem combustível ou sem um organismo que se utilize desse combustível, nós temos a morte, nós temos o êxito letal. Assim como a associação desses dois fatores proporciona a expressão da vida, a manifestação da vida, em sua vertente física. Mas a vida, minhas amigas e meus amigos, não se resume ao campo físico. Todos os homens, para além da sua dimensão material, têm uma dimensão essencial, trazem a sua essência. E a essência de todos nós é o elemento espiritual. Todo homem é dotado de espírito e depois que cessa a vida física, ele permanece vivendo, não mais na dimensão material, agora sim na dimensão espiritual. E o nosso propósito no encontro dessa semana, na nossa quinta aula, é abordarmos o seguinte tema: a origem dos espíritos e o seu destino. Então vamos ao tema desta semana, meus amigos. Aprendemos com Allan Kardec, que por sua vez recolheu esses ensinamentos dos espíritos superiores, organizando esses princípios e nos apresentando ao longo das 5 obras da codificação editadas ainda no século XIX, que todas as criaturas de Deus, as criaturas inteligentes, na verdade, são criadas simples e ignorantes e tendem à perfeição. Por que eu me referi a criaturas inteligentes? Porque nós aprendemos, vocês devem se recordar, ainda na aula de número 2, quando estudamos sobre Deus e a criação do universo, que o universo é composto de 2 elementos. De um lado, nós temos o elemento inteligente da criação, que são os espíritos. E de outro lado, nós temos o elemento material da criação, que são os corpos físicos. Todos os corpos físicos, pode ser uma formiga ou uma estrela gigantesca, têm como matriz o que nós chamamos na doutrina espírita de fluido
cósmico universal. É a partir desta substância original que Deus forma os corpos físicos, incluindo o corpo humano. E se é fato, como é fato, que a partir do fluido cósmico universal os corpos físicos são individualizados, também é verdadeiro que, de outro lado, é a partir do princípio inteligente que Deus individualiza os espíritos, os seres inteligentes da criação. Como ele faz isso? Não sabemos. Não sabemos. Ainda não temos capacidade intelectual para compreendermos como isso acontece. Nem tudo é dado ao homem saber, porque a nossa capacidade de compreensão é limitada, não é verdade? Mas o fato é que Deus cria todos os seres inteligentes do universo, da sua criação, numa condição comum. Todos partem do mesmo ponto, partem da condição de seres ou espíritos simples e ignorantes, e todos tendem ao mesmo destino, que é o destino da perfeição. Mas atenção, na doutrina espírita, quando nós mencionamos a perfeição dos espíritos, nós estamos nos referindo a uma perfeição que é relativa. Por que relativa? Porque a perfeição absoluta somente é de Deus. Se uma de suas criaturas, se um espírito, atingisse a perfeição absoluta, ele se igualaria a Deus. E isto é impossível, porque um dos atributos da divindade, nós aprendemos também na segunda aula, não sei se vocês se recordam, aqueles 6 atributos, não é verdade? Dentre esses 6, nós temos um que nos indica que Deus é único. Se uma outra criatura se igualasse a Deus, ele não seria mais único, que coloca em xeque a própria ideia da divindade. Portanto, a perfeição que qualquer espírito é capaz de alcançar é a perfeição relativa. Mas atenção, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, entre a condição de espírito simples e ignorante e a condição de espírito puro, perfeito, nós temos diversos matizes, nós temos uma estrada longa. E Allan Kardec, na questão de número 100 do Livro dos Espíritos, a pedra fundamental da nossa doutrina, classifica os espíritos, dividindo os seres inteligentes da criação em 3 grupos, em 3 ordens. Esse é o vocábulo que o codificador utiliza na questão de número 100, como eu já disse, de O Livro dos Espíritos. Ele divide os espíritos em 3 grupos, insisto. Temos os espíritos imperfeitos, temos os bons espíritos e, na ponta da escala, que é até melhor usar aqui o sentido vertical, né? A base da escala espírita, espíritos imperfeitos. O meio da escala, bons espíritos. E o topo da escala, espíritos puros. Essas são as 3 ordens da escala espírita. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Essa é a divisão que Allan Kardec faz. E é a divisão que nós utilizamos quando estudamos a doutrina espírita. É a única possível? Evidentemente que não. O próprio codificador nos alerta quanto a isso. Se não, vejamos, vamos supor que eu estivesse aqui dando uma aula presencial para uma turma composta por 40 alunos. 20 meninas, 20 meninos. Essa é uma divisão possível. Menina para um lado, menino para o outro. Mas há outras divisões possíveis. Agora eu quero que vocês formem grupos de acordo com o time que vocês torcem. Aí ia ter palmeirense, corintiano, são paulino, santista, pouco santista, mas ia ter santista. Agora eu quero que vocês se dividam de acordo com o signo, aquariano, quem é de Áries, quem é de Capricórnio, ou seja, as possibilidades são inúmeras, mas nós teremos sempre os 40 alunos organizados de diversas formas.
essa organização, esta classificação depende do quê? Do meu interesse. Allan Kardec utilizou essa divisão porque ela é ancorada num fator, um fator essencial quando falamos de doutrina espírita, que é a questão da evolução espiritual. Traduzindo, evolução, intelecto, moral. Porque toda vez que nós usamos a palavra espiritual, subjacente a essa ideia do espiritual, nós temos a ideia do intelecto moral, porque evolução espiritual significa evolução intelecto moral. Para que o espírito ascenda nesta escala espírita, ele precisa bater as duas asas, a asa da inteligência e a asa do sentimento. Portanto, evolução espiritual significa evolução intelecto moral. E é a partir deste parâmetro que Allan Kardec, baseado nos ensinamentos que ele colheu junto aos espíritos superiores, não é verdade? Divide as criaturas em três ordens: espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros. E qual é a distinção? O que marca? Qual que é a diferença entre esses grupos? Uma das principais é o maior ou menor grau de materialização do espírito, ou seja, qual é o grau, qual é a intensidade, melhor dizendo, de influência que a matéria tem sobre ele. Os menos evoluídos são mais suscetíveis à influência da matéria. A matéria prepondera sobre o espírito. E os mais evoluídos é o oposto. Os bons espíritos, no caso deles, eles se sobrepõem à matéria. E no caso dos espíritos puros, que estão lá no topo da escala, eles já estão completamente desmaterializados. Há outros fatores que servem para fazer essa distinção. Por exemplo, a compreensão que os espíritos têm acerca do Criador. Entre os espíritos imperfeitos, essa compreensão é limitada. No caso dos bons espíritos, que estão no meio da escala, essa compreensão é muito mais avançada. E no caso dos espíritos puros, essa compreensão, nós podemos dizer, é praticamente integral. Tanto é assim que o Divino Mestre Jesus, quando veio à Terra ensinar o seu Evangelho, nos disse que os puros de coração verão a Deus. Não foi esse o ensinamento? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele não se referia aos homens, ele se referia aos espíritos, que sem mais a utilização de corpos materiais, veriam Deus como o próprio Cristo vê. Não é verdade? Jesus vê Deus, assim como vocês estão me vendo. Os bons espíritos compreendem Deus. E os espíritos imperfeitos têm uma compreensão vaga acerca do Criador. Outro fator importante: a questão dos vícios morais. Como os espíritos imperfeitos estão submetidos à influência da matéria, a uma grande influência da matéria, eles desenvolvem as paixões. E as paixões levam aos vícios morais. Os espíritos imperfeitos trazem ainda no coração egoísmo e orgulho, entre outros vícios morais. Praticam o mal ou renunciam à prática do bem. Não fazem o bem. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas, segundo as leis de Deus, aquele que não faz o bem já está fazendo o mal. Por isso que é importante, meus amigos e minhas amigas, que nós façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque quando nós deixamos de praticar o bem que está ao nosso alcance, isso equivale a praticar o mal. Vamos dar um exemplo. Um exemplo trivial. Alguém está com sede. Se eu posso levar o copo de água que vai matar a sede dessa pessoa e não levo,
eu já estou praticando o mal. Não é verdade? Quando deixamos de fazer o bem que nos é possível fazer, isso equivale a praticar o mal. E entre os espíritos imperfeitos, nós temos aqueles que praticam o mal efetivamente e os que deixam de praticar o bem. Estão todos na mesma ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos, na qual a matéria se sobrepõe ao espírito. Eles são muito suscetíveis à influência do mundo material. Entre os bons espíritos, nós temos o domínio do espírito sobre a matéria e, portanto, menos paixões, o que equivale também a menos vícios morais. O egoísmo e o orgulho já não pesam tanto, mas eles só deixam de existir quando o espírito atinge o topo da escala espírita, quando ele chega à condição de espírito puro. E chegando à condição de espírito puro, está livre dos vícios morais, porque onde havia vício moral, agora existe a virtude. Onde existia egoísmo, agora existe caridade. Onde existia egoísmo, agora existe humildade. Ou seja, eles conseguiram eliminar os vícios morais e desenvolver as virtudes que todas as criaturas de Deus trazem de maneira potencial como sementes em seus corações. É por isso que todas as criaturas de Deus são perfectíveis, ou seja, um dia alcançarão a perfeição. Nós trazemos as sementes das virtudes, mas para que essas sementes se desenvolvam, é necessário que nós trabalhemos em nosso próprio favor, não é verdade? Porque esse trabalho de desenvolvimento dessas sementes das virtudes que nós trazemos aqui em nossos corações, que nos levará à condição de espíritos puros. E os espíritos puros são felizes. Os bons espíritos têm uma felicidade relativa. E os espíritos imperfeitos são infelizes. Infelizes. Uma das causas da infelicidade é a suposição equivocada que aquele sofrimento que eles sentem será eterno. Eles acham que o seu sofrimento será eterno, coisa que não se dará, mas eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Mesmo no plano espiritual, eles sentem as dores que sentiam na terra, porque como são espíritos muito materializados, ainda têm o pensamento muito ligado à esfera material, eles se recordam das sensações e revivem essas sensações, mesmo sem corpos físicos. Mesmo sem corpos físicos. E eles acham que esse sofrimento jamais findará. Mas o fato é que todo sofrimento é transitório, nos ensina a doutrina espírita. E quando alcançarmos a condição de espíritos puros, libertos dos nossos vícios morais e trazendo em nossos corações apenas as virtudes que nos foram ensinadas pelo Divino Mestre Jesus, não é verdade? Nós alcançaremos uma outra condição, a condição de espíritos puros, de fato, e também felizes, não é verdade? E essa felicidade será desfrutada ao lado dos nossos afetos, daqueles indivíduos que nós amamos, porque todos estão indo para o mesmo destino. Todos os espíritos tendem à perfeição. Existe algum indivíduo, alguma criatura de Deus que não chegará à perfeição? Não existe. Todas chegarão. Umas levam mais tempo, outras levam menos tempo. Mas o destino de todos é o mesmo. Temos um destino comum, a perfeição e a felicidade eterna. Assim como tivemos uma origem comum. Fomos criados como espíritos simples e ignorantes. Estamos nesta caminhada para chegar ao nosso destino, passando por essas ordens: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. O que marca,
a caminhada dos espíritos é justamente esse sentido de evolução, de trajetória. Os espíritos progridem, os espíritos evoluem. Portanto, se é fato que os espíritos evoluem, a doutrina espírita rechaça aquele conceito equivocado que divide os seres espirituais entre dois grandes grupos, anjos e demônios. Os anjos teriam sido, diz essa corrente, criados por Deus, já perfeitos. E no caso dos demônios, há duas explicações, não é verdade? Uma segundo a qual eles já teriam sido criados nessa condição, depois essa explicação foi alterada para aquela história da queda, né? Não, eles foram criados como anjos, mas se revoltaram contra Deus e aí passaram a condição de demônio. Nenhuma dessas explicações faz o mínimo sentido. Nenhum espírito foi criado perfeito. Nenhum espírito foi criado perfeito. Ele atingiu a perfeição, porque Deus é justo e a cada um segundo as suas obras. Não foi isso que ensinou o Divino Mestre Jesus? Ou seja, a perfeição é uma conquista. E de outro lado, nenhum espírito foi criado para sofrer eternamente, porque isso não se coaduna com uma das características do Criador. Deus é soberanamente justo e bom. Um ser que tem infinita bondade não criaria, não criaria nenhum espírito, nenhuma de suas criaturas para que ela sofresse por toda a eternidade. Onde é que estaria a bondade aí, né? Então, o que existe é que todas as criaturas partiram do mesmo ponto, da condição de espíritos simples e ignorantes, e galgando passo a passo, todos os degraus dessa escada que nos leva à condição de espíritos puros, de espíritos perfeitos, de espíritos felizes, chegam ao seu destino. Destino de anjo. Ou seja, os anjos existem? Sim. Mas eles foram criados já na condição de anjo? Não. E os demônios existem? Se nós entendermos como demônios aqueles que praticam o mal, a resposta é sim. Mas eles permanecerão nessa condição para sempre? Aí a resposta é diferente. A resposta é não. Porque todos são criados simples e ignorantes, mas todos tendem ao mesmo destino. O destino da perfeição, meus amigos. Então, recapitulando, nesta trajetória nós temos 3 ordens. A base da escala espírita, espíritos imperfeitos. O meio da escala espírita, os bons espíritos. E no topo da escala, os espíritos puros. Topo esse da escala na qual um dia nós todos chegaremos. Daqui a quanto tempo? Depende do nosso próprio esforço. Mas o fato é que nós chegaremos e seremos felizes por toda a eternidade, não no ócio, porque isso também não existe. Essa ideia de que os anjos não fazem nada é uma ideia equivocada. Quanto mais nós ascendemos na escala espírita, mais nós cooperamos diretamente com o Criador. Os espíritos puros, ou os anjos, se preferirmos essa denominação, são os ministros de Deus, são aqueles que fazem com que o universo funcione, são aqueles que cumprem as determinações do Criador, como as cumpre, por exemplo, o Divino Mestre Jesus, não é verdade? Que dá sustentação a toda a humanidade. Não é por outra razão que ele nos disse de maneira clara quando esteve na terra: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Tenhamos então, meus amigos, a mais completa confiança no Divino Mestre Jesus, que nos conduz, vem nos conduzindo há séculos, mais do que séculos, há milênios, e nos levará a porto seguro. Mas para que isso aconteça, nós também devemos cooperar, utilizando o nosso livre-arbítrio, não é verdade?
em nosso próprio favor, ou seja, praticando bem e se afastando do mal, a fim de que também nos distanciemos da condição de espíritos imperfeitos, não é verdade? E alcancemos o topo da escala espírita, como espíritos puros. Esse, meus amigos, é o nosso destino. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês e na próxima semana estaremos aqui para mais uma aula, para mais um encontro do nosso curso livre de Espiritismo. Muito obrigado e até a próxima.